De antemão, gostaria de agradecer e também parabenizar aos nossos anfitriões aqui, que é o Simped, que é o primeiro congresso, né, na formação do primeiro congresso brasileiro de pesquisa e inovação na área da educação. Meus parabéns, eu sou um grande entusiasta da área da educação, sou diretor do Instituto Viabile, e nesse instante eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, de formação e capacitação de professores. E por isso agradeço pelo espaço que vocês estão disponibilizando para mim aqui, para poder compartilhar um pouco mais desse conteúdo e, com todo o meu entusiasmo, gostaria de passar um pouco desse conhecimento. Beleza? Então, parabéns, vocês são grandes impulsionadores da qualidade do nosso processo de ensino e aprendizado, da nossa educação. Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, gostaria de dar continuidade aqui, compartilhando nesse instante um slide que eu preparei para vocês, um slide bem simples, onde que nós vamos conseguir explorar o máximo possível do processo de formação continuado de professores. Antes de eu iniciar nesse slide, eu gostaria de reforçar para vocês 3 pontos importantes que eu considero dentro da área da educação. Se eu fosse separar a área da educação em 3 pilares, eu separaria o primeiro pilar como sendo a infraestrutura, para que seja necessário um processo de ensino e aprendizado, é necessário termos um ambiente propício para aquilo. Qualquer ambiente, seja ele em 4 paredes, né, de uma sala de aula, ou seja, né, uma sala online para poder estar compartilhando esse conhecimento, ou até num vídeo gravado. Então, o que acontece? Nisso daí, nós temos ali um ambiente propício para o processo de ensino e aprendizado. Dentro do processo de comunicação, eu tenho um emissor da mensagem, eu tenho um receptor. Tá? E essa mensagem passada pelo emissor, ela é decodificada pelo receptor. No caso, o emissor da mensagem ou de todo o conhecimento, no caso, é o professor. E o receptor é o aluno. E a gente, antes da gente iniciar em todo o nosso conteúdo, é importante entendermos esse conceito para entender qual que é o posicionamento que o próprio professor precisa ter para garantir de que o seu receptor esteja entendendo completamente a mensagem, da forma, esteja recebendo a mensagem, entendendo ela da forma com que ele gostaria, né, que fosse. Então, pessoal, o professor, a gente precisa entender que ele é um profissional que ele deve se adaptar a diversos tipos de condições que estão em constante mudança, não só em relação ao primeiro pilar que eu estou separando para vocês, que é da infraestrutura, mas também ao segundo pilar, que é o nosso ser discente, o famoso aluno. O aluno, nós temos diversos tipos de aluno. Nós temos diversos tipos de aluno em diversos dias com situações diferentes. O mesmo aluno, em dias diferentes, ele pode estar, né, num contexto diferente na recepção de todo o aprendizado. E o professor ele precisa ser adaptativo para a condição que o aluno se encontra para garantir o perfeito aprendizado. Então, o professor ele tem um enorme trabalho para poder fazer, para ser resiliente, para ser adaptativo, para ter em seu plano de ensino, em seu plano de aula, todas as condições devidas para poder estar passando todo o contexto, né, antes planejado no seu plano de aula, no seu plano de ensino para os alunos. E lembrando que em nenhuma sala você não tem um único tipo de aluno, você tem diversos tipos de aluno. Então você tem que ser o máximo possível adaptativo para as condições daquele ambiente em que você se encontra. O terceiro pilar da educação é o ser docente, o famoso professor. E aí, a gente entende que o primeiro pilar, que é o pilar da infraestrutura, ele pode ser aprimorado. Nós temos aí uma educação hoje mais tecnológica, com óculos de realidade virtual, com óculos de realidade aumentada, celulares, tablets, né, conectividade para poder compartilhar dados que antes, muitas das vezes, você só encontrava onde? No famoso livro. Então, pessoal, tem como a gente melhorar a infraestrutura.
Nós temos também como melhorar o ser docente, entregando todo o arcabouço de formação, de capacitação, para que ele consiga gerar características singulares, mas dentro do contexto de necessidade adaptativa para atender bem os alunos. Só que nada adianta se o aluno não tiver interesse. Então, os três pilares precisam estar em consonância, precisam estar coesos para poder ter um processo de ensino e aprendizado da melhor forma possível. O processo de ensino ele não vem de hoje, ele vem de muitos anos atrás. Os próprios comerciantes, a partir do momento, né, mais primitivos, a partir do momento que eles, né, precisavam contar para poder fazer as trocas de suas mercadorias, eles ali já tinham um processo de aprendizado e precisava repassar isso daí. Como o próprio comércio era mais, né, numa estrutura familiar, eles tinham que passar esse conhecimento adiante. Ali começou o processo de ensino e de aprendizado. Evoluindo, pessoal, em cima disso, hoje nós temos condições propícias. Hoje nós temos metodologias já colocadas em pautas, em artigos científicos, em livros, onde que coloca o próprio aluno no protagonismo do ensino, compartilhando experiências sociais e do seu contexto, né, de vivência e também de aprendizado para poder somar positivamente no ensino, na aula. Nós temos uma base nacional comum curricular onde que pauta todas as diretrizes do processo de ensino. Hoje nós temos também diversas adaptações de todas as disciplinas, de todo o currículo, para as necessidades de mercado. E isso, né, é justo. Mas o professor, que é um dos protagonistas do processo de ensino, ele precisa ter a nossa formação continuada. Ele precisa não parar no tempo, mas se adaptar a diversos tipos de condições, diversos tipos de aluno, porque a geração passada não é a mesma da geração atual. O processo de aprendizado que tinha, a disciplina dos alunos, o foco, né, e outros contextos mais, que são contextos psicológicos, que são contextos que envolvem, às vezes, a situação mesmo da pessoa, o convívio social, as influências externas que não estão ali na aula e precisa, né, no ambiente de aula, que precisam ser levadas em conta para poder fazer essa troca de mensagem e de recepção da mensagem, decodificação da mensagem, sem que não haja ruído para poder prejudicar a recepção dela, o professor precisa se adaptar a esses diversos tipos de situações. Então, o que eu trago para vocês é a necessidade do professor de continuar essa formação e de se preparar. E principalmente aqueles que não têm no seu currículo acadêmico de formação superior para se tornar um professor aquelas disciplinas pedagógicas, as disciplinas que preparam ele para se tornarem docentes. Então, se você é formado, por exemplo, numa engenharia, você se tornar um professor é muito mais difícil, né? Porque você não sabe como montar um plano de ensino, você não sabe como montar um plano de aula, você não sabe, às vezes, se adaptar ao aluno, porque você tem dificuldades de comunicação, né? de diálogo mesmo, né? Não tem didática, não tem metodologias ativas e por assim vai. Aí esses precisam mais ainda de uma formação e de um reforço para se tornar, né, efetivamente docentes. Em 1990, já dando sequência aqui no nosso conteúdo, Pato, que é um cientista acadêmico aí, um pedagogo fantástico, ele traz em sua pesquisa o que se dá para se ter o fracasso escolar. Nós temos o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Ele é um dos indicadores, né, que mostra para a gente o sucesso da formação de nossos discentes no contexto municipal, estadual e federal. Nós sabemos o contexto todo. O pessoal está conseguindo aprender ciências, está conseguindo aprender português, qual que é o índice de desenvolvimento deles
no aprendizado dessas disciplinas. Nós conseguimos pegar esses índices. As cidades com menores IDEBs são alertas para se tomar decisões propícias para melhorar a qualidade de ensino em relação a elas. Pensando no pilar docente, pensando no professor, nós podemos melhorar muito, né, através desse processo de formação continuada. A pesquisa de Pato, em 1990, tá, ela traz para a gente o objetivo das causas do fracasso escolar. E eu preciso mostrar isso para vocês, esses contextos, essas pesquisas, para que você entenda o que está gerando o fracasso escolar, com base nas pesquisas científicas, né? De antemão, a gente já consegue, né? Parando e analisando, a gente já consegue perceber o que gera o nosso fracasso escolar. O desinteresse do aluno, a falta de estímulos com equipamentos adaptados à realidade mesmo da nossa sociedade, que é um ambiente mais tecnológico, mais robotizado, né? Isso aí instiga mais o aprendizado do aluno. Metodologia mais ativa, onde que eles podem, através de jogos, através, né, de outras ferramentas, aprender cada vez mais. Então, isso daí acaba melhorando, porque a geração atual é uma geração mais tecnocêntrica, uma geração mais tecnológica, que precisa justamente de fazer uma adaptação, uma junção, uma melhoria, né, do processo todo de educação para com o contexto de ensino e aprendizado, a escolarização. Então, nós temos aqui, né, o fracasso escolar como objetivo de pesquisa de Pato, em 1990. Análise a partir dos sujeitos é o que a gente vai extrair, inclusive, dessa pesquisa dele, entendendo que o sujeito docente é o nosso foco aqui da nossa palestra. E os resultados que ele encontrou foi da superação das explicações tradicionais com uma visão medicalizada e psicologizante. Então, a gente tem o contexto psicológico, né, que a gente coloca, inclusive, os próprios alunos, o contexto que eles estão também inseridos, que gera, né, a adaptabilidade dos próprios sujeitos do processo de ensino e aprendizado para se promover um processo de ensino qualitativo. E aí, grande parte das dificuldades da escolarização das crianças, né, dos jovens, são observadas e são explicadas pelas práticas e processos escolares. Então, as práticas escolares instigam. As práticas escolares, a ação dos protagonistas, dos sujeitos do processo escolar, acabam influenciando no processo de ensino, ou positivamente ou negativamente. No caso aqui, ele aponta os fatores negativos para que a gente possa melhorar isso daí, adequar, adaptar, para poder melhorar a qualidade do nosso ensino. As práticas e processos escolares que respondem por partes das dificuldades da escolarização são a formação de classes homogêneas. Então, muitas das vezes, principalmente dentro da época onde foi desenvolvida a pesquisa, em 1990, nós temos ali a separação, turma A, turma B e turma C. Algumas escolas com letras a mais, outras escolas com letras a menos. Os alunos que tinham desempenho melhor ficavam na turma A. Alunos com desempenho menor ficavam nas turmas sequenciais, né, de letras sequenciais. Isso daí acabou gerando homogeneidade dos alunos com desempenhos melhores e também dos alunos com desempenhos menores. Isso acabava que, vamos colocar assim, democratizava a burrice, desculpem o termo da palavra, né? Não gerava maiores estímulos e incentivos ou compartilhamento de experiências e também de conhecimento por parte dos alunos entre eles para poder galgar, né, um sucesso melhor com a própria educação. Então, pessoal, quando a gente tem uma turma heterogênea, uma turma misturada, pessoas com desempenhos melhores, acaba que os desempenhos melhores influenciam esses outros. Se eu colocar mais homogêneo, pessoas com desempenhos piores, né, uma quantidade maior de pessoas com desempenhos piores, eu acabo, né, influenciando os outros e acabo prejudicando toda a turma. Então, é importante destacar que eu preciso
pegar esse contexto e fazer a adaptação o mais heterogêneo possível, deixando aí uma porcentagem maior de alunos, né, que têm realmente o interesse, que despertam o interesse, que corram atrás, que exercem o desempenho, né, e a vontade de estar correndo atrás do processo de aprendizado. Isso daí acaba instigando e contagiando outros para assim também o fazer, né? E nós temos outros pontos aí que vocês podem inclusive ler aqui no próprio slide, né? Eu vou passar de uma forma bem breve para vocês aqui, que é o desrespeito ao trato das crianças, então tratando as crianças somente como pessoas que podem aprender somente e não podem também contribuir para o processo de ensino. Então nós precisamos entender que cada pessoa tem o que contribuir. O professor, simplesmente com aquela característica conteudista, ele acaba gerando um processo de fracasso na escolarização. Ele precisa trazer a turma, né, em pauta, compartilhar conhecimento e não simplesmente entregar conhecimento. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? A troca, o remanejamento também de alunos, para não manter aqui essa linearidade no processo de ensino, a submissão a exercícios tediosos e atividades sem significado, a mecanização da atividade, atividades que não estão ligadas ao contexto de vivência das pessoas. Isso daí prejudica demais, isso daí não gera interesse das pessoas. Então, como eu disse agora há pouco, o mundo está mais tecnológico, as crianças estão mais tecnológicas, todo mundo tem celular na mão, todos têm tablet, todos têm às vezes um computador em casa. Quem não tem, tem interesse de ter também, tem o interesse de estar conhecendo. Então, quando você tem, dentro do seu processo de infraestrutura, exercícios, né, utilizando a metodologia ativa, com games para poder estar fazendo o processo de aprendizado, se a pessoa não tiver em casa, que ela possa usufruir isso do próprio ambiente escolar, isso daí gera maior interesse, gera maior engajamento e gera maior resultado. Preparar os professores para estas iniciativas são extremamente necessárias. Então, você, professor, né, que está aqui, né, participando dessa palestra, você pode entender bem que você precisa correr atrás. Nós temos ferramentas diversas, né? Nós temos o Google Classroom, que a gente pode interagir melhor com os nossos alunos, compartilhando atividades, criando fóruns. Nós temos o Kahoot, que é uma outra ferramenta fantástica que a gente pode fazer um processo de gamificação dos alunos. Os alunos podem aprender através de games. Nós temos diversas outras ferramentas de metodologias ativas. Estou trazendo essa somente como exemplo para vocês, que vocês podem estar utilizando. E o processo de formação continuada desses professores são necessárias para poder não manter a submissão de exercícios tediosos, onde os alunos, vou fazer só para adquirir nota. Eu não tenho interesse naquilo, né? Então, isso daí é muito importante para poder evitar o fracasso escolar. Expectativas negativas em relação às crianças de classes populares, isso acabou gerando bastante, 1990, né? Na verdade, assim, ainda existe até hoje, né? A gente precisa combater isso daí com bastante perseverança. A presença de estereótipos e preconceitos também. Hoje, a própria escola, ela está uma escola mais inclusiva, né? Mais participativa, inclusive na vida dos próprios alunos. Tenta buscar sempre a participação, inclusive, dos pais, juntamente com os alunos, para poder fazer aquele ponto de apoio fora do próprio ambiente escolar. Então, a gente precisa entender que todos têm dificuldade de aprendizado. Alguns em algumas disciplinas, outros em outras, todos têm, porque ninguém nasce sabendo. E aquilo que a gente não conhece, a gente tem dificuldade até que a gente passe a conhecer, a gente passa a entender, né? Então, a gente precisa, primeiramente, quebrar estereótipos e entender que todos têm a dificuldade e a gente precisa ser adaptativo. Uma das formas de formação continuada dos professores não são somente os cursos que tem disponível, mas é ele ter um olhar mais humanizado para com os alunos e conseguir transformar
esses estereótipos em um olhar crítico em relação às particularidades, em relação às singularidades de cada pessoa e conseguir desenvolver o potencial de cada uma delas para poder ter sucesso, né? Sucesso no processo de aprendizado de cada um deles. O mecanismo de atribuição de classes, não só de atribuição de classes, mas atribuição de notas, atribuição de trabalhos, atribuição do processo de participação de cada um deles, tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa participativa. E o professor, ele precisa se adaptar a isso, criar uma dinâmica onde que ele pode instigar o aluno a estar exercendo as suas atividades da melhor forma possível. E a burocratização e segmentação do trabalho pedagógico acabou contribuindo bastante para a dificuldade da escolarização, segundo o Pato, em 1990, em seu trabalho científico, né? Então, nós temos aqui um contexto, né, engessado, né, com visões turvas e não participativas dos próprios alunos, onde que o fracasso escolar impera. Nós precisamos reinventar, né, e entender, né, nessa palestra nós estamos trazendo o professor como protagonista para não deixar que essas coisas aconteçam, né? Então, a formação das classes precisam ser mais heterogêneas. Nós precisamos desburocratizar, inclusive, o processo de aprendizado, o processo de ensino. Você tem disciplinas e disciplinas. Tem disciplina que você exige um pouco mais de atividades. Tem outras disciplinas que você não precisa de tantas atividades, você precisa de mais colaboração, você precisa de mais, vamos colocar assim, análise crítica em relação a ocorridos, né, a outros fatos ocorridos que acabam gerando similaridade ou coesão com aquele, né, objeto do contexto que você está lecionando. Mas tem atividades como a própria contabilidade, matemática, geometria e outras disciplinas de cálculo que você precisa o quê? De maior exercícios, porque vai exigir mais prática dos alunos para poder gerar um entendimento para que ele consiga, né, exercer as suas atividades. Isso são exemplos. Isso é particular também de cada professor. Cada um vai entender uma melhor forma de estar passando esse entendimento. Porque assim como o aluno ele é singular, o professor também, nós temos professores singulares, únicos. Utilizando bem a didática, né, as metodologias ativas e diversas outras ferramentas à disposição do professor, sem entrar no mérito de infraestrutura e de outros quesitos, porque a gente precisa da infraestrutura para desenvolver a metodologia ativa até certo ponto, mas podemos desenvolver, né, outros métodos. Nós temos, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar conhecendo em Moçambique um professor Assani, um forte abraço para você, um cara fantástico, que na aldeia deles ele utilizavam artefatos de palha para poder ensinar os alunos a estar aprendendo matemática. Então, nós temos ali aprender a contar, né, fazer, né, soma, divisão, subtração e por assim vai. Então, tinha uma infraestrutura tecnológica para isso? Não, mas eles se adaptaram a isso através de outras ferramentas. Então, não é desculpa, né, de que a gente não tem recurso e a gente não consegue, vamos colocar assim, ser excepcional. A gente vai ser fadado ao fracasso escolar porque a gente não tem recurso. Não, o professor, volta a repetir, ele tem que ser adaptativo. E a formação continuada permite, né, com que ele esteja acompanhando as mudanças mercadológicas e as necessidades das próximas gerações, porque ele vai sempre estar ensinando que alunos com idades diferentes, com contextos diferentes de mundo, e aí ele precisa se adaptar a isso. Baseando-se na sociologia da vida cotidiana, então aqui, ó, nós precisamos pegar a questão psicológica, nós precisamos pegar a questão social também das pessoas. Então, Pato, 1990, ele reafirma: a escola reproduz as condições observadas na vida social. E eu vou além disso daqui. Ela prepara, isso daí é um direito constitucional, ela prepara o aluno
para o convívio social, para a vida social, para o mercado de trabalho. A escola ela tem que preparar o aluno para exercer dignamente uma profissão no futuro e conseguir tirar ali do seu sustento e contribuir positivamente para com a sociedade. Isso é um direito constitucional, né, de todos. Então a escola ela tem que reproduzir isso. O fracasso escolar é uma ruína da sociedade. Nós precisamos evitar isso daí. Interesses particulares dos educadores, os educadores, né, pensando aí na questão social, eles têm que se adaptar às questões do aluno, tem que ser assim como os juízes imparciais, tá? Na questão, vamos colocar assim, de movimentação, às vezes política do próprio contexto escolar, e tem que ensinar o aluno a se preparar para a sociedade, né? Ser uma pessoa com análise crítica, poder criticar e desenvolver os seus pensamentos. Tá? O aluno ele não pode sair do contexto escolar aprendendo o que é A, B e C, e é nessa ordem, pronto, acabou. Hoje está sendo dessa forma, beleza? Até que alguém não descubra, eu estou utilizando isso só como exemplo, tá? É uma forma melhor de se fazer isso daí. Então, o conhecimento que o ser humano tem de mundo é um grãozinho de areia em cima, né, jogado aí, esparramado, em cima de todo o conhecimento que ainda não temos de todo o nosso universo. Então não podemos ser prepotentes de falar é assim que é e ponto. Nós precisamos entender que o aluno ele tem o que contribuir e muitos podem ter o potencial de mudar a visão que temos da nossa realidade. Então, o educador, meu ponto de vista, e até contribuo com vocês podem fazer a análise crítica, né, e até contribuir também positivamente com um senso crítico em relação a esse ponto. Ele tem que ser imparcial e contribuir para com que o aluno desenvolva um olhar crítico a fim de criticar, porque a ciência ela evolui a partir da crítica e do desenvolvimento, né, científico quando ele critica a realidade, né, existente. O perfil do professor, o descompromissado, incompetente, contribui, vamos colocar assim, muito, na maioria dos casos, né, em grande maioria da porcentagem do próprio fracasso escolar. O professor ele é um grande protagonista do processo de ensino. Por mais que tenham metodologias que inverta, né, a própria metodologia da sala de aula invertida, coloca o aluno como protagonista, não tira o mérito das mediações do próprio professor para conduzir o processo de ensino, né? Porque a gente não pode pegar alunos e deixar eles à reveria. Nós precisamos guiá-los dentro do processo de ensino e aprendizado. E aí, o próprio Pato ele traz para a gente soluções, tá? Formação continuada de professores, a participação voluntária em pequenos grupos coordenados por um profissional qualificado, sendo ali o mediador, o interlocutor para poder guiar os professores a continuar criticando a ciência e evoluindo e construindo, né, um pensamento crítico a fim de evoluir nos seus métodos e contextos do aprendizado para poder desenvolver uma melhor qualidade no processo de ensino. Professores descompromissados, porque descompromissado ele não vai conseguir instigar, não vai conseguir passar aquela energia positiva para o próprio aluno. E professores incompetentes, aqueles que não têm formação pedagógica para exercer a sua profissão. Aqueles que formaram, às vezes, em um currículo que muitas das vezes não tem disciplinas pedagógicas, não prepara ele para poder entender os diferentes tipos de alunos, para poder se planejar, para poder repassar todo o conteúdo para a sua classe. Aquele que não entende que precisa ser adaptativo, que precisa modelar a sua aula ao contexto que ele está exercendo as suas atividades. Os professores, eles são diferentes, eles são singulares, eles são únicos. E cada um, em seu devido contexto, precisa saber a melhor forma, adaptar-se, né,
as suas ferramentas, melhorar as suas dificuldades, aprimorar os seus pontos positivos para poder conseguir entregar para o receptor da mensagem, o receptor do conteúdo, que é o ser discente, toda o conteúdo de uma forma o mais decodificado possível, tá? Com menos ruído possível. Histórias, concepções são sobre formação contínua, ensino, possibilidades de desenvolvimento próprio e dos alunos, apropriação da literatura e orientações, escolas necessárias, características, clientela e corpo docente. Os professores eles são únicos. Cada um desse contexto daqui, ó, define, né, as características singulares de cada um dos professores. O professor ele precisa correr atrás, ter uma formação continuada, e ele tem à disposição dele também, pela própria secretaria, né, normalmente tem essa disposição, secretarias municipais, estaduais, essa disposição de fazer uma formação. O próprio instituto que eu desenvolvi, ele tem, né, por premissa entregar uma formação continuada para os professores, possibilitando ali um desenvolvimento próprio dele, né, e através do desenvolvimento próprio dele, poder também contribuir para o desenvolvimento dos próprios alunos, e esse é a maior felicidade nossa, né? Eu trago para vocês aqui também, e aí já encaminhando para a gente poder estar finalizando todo o nosso conteúdo, os professores eles são os que mais sofrem com as consequências negativas dos argumentos de incompetência. Tá? E aí eu trago isso aqui para vocês entenderem que as dificuldades para se permanecer na docência é por conta dessas críticas. O ser docente ele é cobrado, mas não é só ele. Nós temos 3 pilares do processo de ensino. A palestra que está batendo muito nos docentes, nos professores, né? Batendo na tecla dos docentes, porque é voltada para isso. Mas nós temos 3 pilares do processo de ensino. E é importante destacar que todos eles precisam ser aprimorados, né, para ter um processo, né, um sucesso na escolarização. Os próprios professores, eles aceitam a ideia desde que o incompetente seja o outro. Então, essa aqui é uma dificuldade enorme dos próprios professores por entender, pô, eu sou detentor do conhecimento. Espera aí, você detém um certo conhecimento dentro da sua área de atuação e dentro do seu contexto. Não obstante, esse conhecimento ele pode ser aprimorado. Esse conhecimento ele pode ser melhorado. Ele pode ser exponencialmente projetado. E aí você tem que entender e ter humildade para poder estar melhorando isso daí. E a gente te ajuda com isso. Problemas individuais acabam atrapalhando no processo também de aprendizado dos alunos, por intermédio do protagonismo dos professores. Mecanismos de defesas e projeções acabam também, né, fortalecendo os argumentos de incompetência dos professores. Necessidade de interlocutores e tentativa de resguardar sua imagem de competentes como critério de sobrevivência. Então, isso aqui são pontos, né, de consequências negativas que fortalecem o próprio argumento de incompetência docente. Quando a gente gera a formação continuada, a gente reforça esses pontos. A gente deixa por terra tudo isso daqui, que cai por terra tudo isso aqui, e a gente cria novos ambientes onde o aprendizado ele é contínuo. A gente continuamente vai estar aprendendo, porque a gente tem que melhorar o tempo todo. O professor, ele deve ser eternamente um aluno, para continuar aprendendo e se adaptando às melhores condições para o seu aprendizado. Questionamentos importantes, como o de Kandel, né, em uma data sequencial de Pato, de 1990, agora em 1996, ele traz para a gente, Kandel, que um movimento de volta a um tipo de análise das questões da formação de professores, quase sem nenhuma referência aos contextos mais amplos, sociais, culturais, políticos
ideológicos nos quais se situam. Lembrando que a escola ela está na sociedade. Os alunos convivem em sociedade. Os professores também convivem em sociedade. Todos eles precisam se preparar para a sociedade. Então, nós precisamos entender o contexto para preparar bem os nossos processos o nosso plano de ensino e o nosso plano de aula, para poder conseguir trazer no contexto social do aluno, né, de uma forma degustativa do nosso conhecimento, já fazendo esse paralelo com a vivência do próprio aluno. Essa é a palestra que eu tinha que trazer para vocês, pessoal. Né? Compartilho esse conhecimento. Conhecimento, vamos colocar assim, rápido, devido ao tempo, mas que nós aprofundamos o tempo todo do próprio Instituto Viable para proporcionar um processo de formação de professores cada vez maior. Nós temos aqui, né, que o professor, ele, finalizar aqui, o professor, muitas das vezes, aquele que tem uma formação acadêmica, uma formação pedagógica propícia para isso, ele está mais preparado para poder exercer as suas funções, né, de professor, de docente. Aquele que é formado, às vezes, em engenharia, vamos colocar aqui, né, não criticando somente essa área, mas pegando ela simples como um simples exemplo. Aquele que é formado em engenharia, às vezes, de computação, professor que não conhece de didática, aquele que não conhece e não está preparado para poder ter um processo de comunicação, um diálogo maior com os seus alunos, para poder repassar todo o conhecimento, acaba fracassando no processo de ensino-aprendizado. Esse professor que não tem dentro da sua grade de formação, né, de ciência, às vezes, da computação, disciplinas pedagógicas que ensina didática, que ensina elaboração de planos de ensino, que ensina como que funciona o contexto todo escolar, os perfis de aluno e o preparo dele para poder exercer essa função, acaba sendo prejudicado, acaba prejudicando também, né, os próprios alunos. Esse, acima dos outros, porque os outros não são dispensados disso, precisa se adaptar, fazer um processo de formação para se tornar um professor. E depois que se tornar, precisa continuar a estudar, porque os alunos se adaptam às condições, né, atuais. Eles são atualizados a cada geração. E aí a gente precisa se adequar, não se tornando somente professores conteudistas, né? Vamos colocar assim, quadráticos dentro de todo o processo de ensino, mas ter uma visão redonda, uma visão ampla, uma visão de horizonte, de onde que se encontra, né, o aprendizado, de onde que estamos dentro do processo científico daquele contexto, né, daquele contexto acadêmico, daquela disciplina, daquela área, e aí conseguir passar todo esse conteúdo da melhor forma possível. Pessoal, sem querer me estender mais, agradeço vocês pela presença de vocês e aguardo aí, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. Eu deixo aqui o @prof.hugosferreira. É as minhas redes, vocês podem me procurar e eu estarei, né, à disposição para poder dialogar sobre o tema em questão. Forte abraço para vocês, né, e até mais.